Bom dia, que a graça e o amor do nosso Deus continue sobre cada um de nós. Salmo 124, do 1 ao 8 nos diz: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, ó Deus, por esse dia. Graças te damos, meu Deus, pela tua infinita bondade sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, reconhecendo que tu és o nosso protetor, o nosso libertador, o Senhor das nossas vidas. Te louvamos porque a cada momento das nossas vidas sentimos, ó Deus, a tua mão cuidando de nós, nos protegendo e derramando, ó Deus, da tua graça sobre as nossas vidas. Continua, pois, conosco. É a oração que fazemos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Tu és santo, tu és santo, tu és forte, tu és forte, tu és digno de meu louvor, vou seguir-te, vou ouvir-te, vou amar-te. Em meu viver, hoje eu canto e louvo, poderoso Deus, é digno, és louvado, amado
Bom dia a todos os irmãos, todas as irmãs, todos aqueles que nos ouvem nesta manhã que o Senhor nos dá. Muito bom estarmos mais uma vez na presença do Senhor, podendo aprender mais da sua palavra, cantar louvores ao seu nome, bendizer o seu nome que é santo, que é maravilhoso, que é eterno. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã o texto da palavra do Senhor, lá em Atos, capítulo 7, estarei lendo do versículo 54 até o versículo, parteado, versículo 1 do capítulo 8, falando sobre o apedrejamento de Estevão, diácono Estevão. Fala assim a palavra do Senhor. Ouvindo eles isto, enfureceram-se nos seus corações e rilharam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, em Jesus que estava à sua direita, e disse-lhes: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Aí a partir do versículo 8. E Saulo consentia na sua morte. Que Deus assim abençoe a sua palavra. Quando a gente olha para o início da formação, da estruturação, do desenvolvimento da igreja primitiva, é fato que muitos milagres, muitos prodígios, muitos sinais aconteciam através da vida dos apóstolos e sucessivamente aqueles que estavam acompanhando eles, aqueles que iam entrando e fazendo parte do ministério definido para cada um. Quando a gente olha para a vida de Estevão, ele foi escolhido para auxiliar na produção diária de alimentos. E lá em Atos 6:5 fala que ele era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E com isso ele alcança destaque, e esse destaque que ele alcançou na comunidade cristã incomodou tanto que alguns judeus que estes ficaram muito irados e eles, inventando, mentindo, eles conseguiram levá-lo a julgamento. E uma acusação falsa de blasfêmia. Ou seja, eles estavam mentindo, eles estavam ludibriando e eles conseguiram levá-lo ao tribunal e com essa falsa acusação de blasfêmia. As maravilhas e os sinais que Deus que ele fazia através do poder de Deus, né, demonstrando todo esse poder do Senhor, devem ter causado muita inveja e muita preocupação aos seus acusadores, que estavam tão distantes de Deus que não conseguiam ver ou experimentar aquelas maravilhas. Eles pareciam apenas desejar poder e fama. Eles não aceitavam ter alguém que viesse e tomasse aquele lugar de destaque deles. As coisas que Estevão tinha, apesar de ele não buscar todo esse poder e fama, mas o poder do Senhor estava sobre ele. Ele era um homem de muita fé e ele era um homem cheio do Espírito Santo, então isso naturalmente incomodava as pessoas. Assim, além de ele ter ter sido selecionado pela igreja para uma tarefa bem específica, que era a distribuição diária dos alimentos, ele também foi escolhido por Deus para ser o primeiro mártir da igreja que estava naquele momento nascendo, aquela igreja que estava crescendo, que ela estava se desenvolvendo. Estevão foi chamado para ser o primeiro mártir, a primeira testemunha, no sentido de entregar sua própria vida por esta igreja que estava nascendo. E antes de morrer, ele aproveitou essa oportunidade mais uma vez para proclamar a mensagem divina. E assim como
o exemplo maior do Senhor Jesus, ele orou pelos que estavam matando ou apedrejando e humilhando, e ele orou por essas pessoas. Quando a gente olha para a nossa vida, sinceramente, será que nós faríamos o mesmo? Porque não é fácil orar por quem nos causa algum dano ou quem nos causa incômodo, quanto mais numa situação dessa. Será que nós iríamos desejar ou desejamos o mesmo, que Deus perdoe aqueles que nos ofendem, aqueles que nos fazem mal? Ou será que constantemente a gente ora para que essas pessoas sejam punidas, sejam castigadas, sejam de alguma forma disciplinadas, sejam muitas vezes maltratadas, no sentido que sejam humilhadas? Será que a nossa oração para aquelas pessoas que muitas vezes a gente não tem tanta afinição ou que nos prejudicam, seja no trabalho, seja em qualquer situação, será que a nossa oração é para que Deus os perdoe ou para que Deus os puna? Quando a gente olha para a parte A do versículo do capítulo 8, fala que um jovem que estava ali, chamado Saulo, consistia com a morte, né? É interessante que mais tarde esse jovem chamava Saulo, agora chamado de Paulo, que estava ali, ele tem um papel muito importante na igreja, ele tem um papel de destaque, e pelo menos em relação a ele, a oração de Estevão foi totalmente respondida. Paulo creu em Jesus, teve sua vida transformada e ele foi escolhido por Deus para servi-lo de uma forma bem específica, né? E ele recebeu o presente da vida eterna. O apóstolo Paulo, então, é chamado para ser apóstolo dos gentios. E ele faz todas as suas viagens, ele prega o evangelho, ele trabalha incessantemente, ele viaja, ele sofre naufrágio, prisões, açoites, torturas, em resposta a essa oração de Estevão. Paulo é escolhido para uma missão específica e ele recebe esse presente de Deus. Com certeza Estevão não sabia nada disso e nem chegou a presenciar essa vida de Paulo, mas ele conhecia aquilo que Deus tinha prometido, e ele sabia quem era o Deus que ele servia. Ele não orou por vingança, mas é interessante que Estevão orou por misericórdia. Ele não quis vingança, ele quis misericórdia. E quanto a nós, qual tem sido a nossa oração? Será que nós desejamos que Deus perdoe, tenha como amigos pessoas que muitas vezes nós achamos detestáveis, arrogantes, pessoas que nós não queremos nem que chegue perto de nós? Será que muitas vezes também pessoas que cometeram crimes hediondos, que maltrataram, ou com quem nós discordamos, ou quem nós não temos nenhum tipo de afeição, será que a nossa oração tem sido por vingança ou por misericórdia? Meus irmãos, é um ato de fé e de obediência orar por quem ou porque de alguma forma nos agride ou nos ofende. A Bíblia fala lá em Mateus 5:44. Nós devemos expressar essa reconciliação, esse perdão que nós recebemos do Senhor através das nossas orações também, da nossa vida, das nossas orações, dos nossos pensamentos, dos nossos atos. Que o nosso amor a Deus seja tão intenso que amar ao próximo, seja ele quem ele for, não seja difícil demais, não seja uma tarefa impossível para nós. Nós que recebemos o perdão, nós que não tínhamos nada que agradasse ao Senhor e recebemos o perdão. Todos os mandamentos do Senhor, inclusive o de orar por quem nos maltrata ou nos persegue, são para o nosso bem. Primeiro, ele traz cura, ele traz restauração para a nossa alma, para o nosso coração,
para a nossa vida. Então nós devemos sempre estar analisando aquilo que nós temos feito, como nós temos feito, porque no momento de extrema dor, de extrema humilhação, Estevão, ele se lembrou de orar por aqueles que estavam perseguindo, aqueles que estavam o apedrejando, o maltratando. No versículo 59 fala: e apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E no versículo 60 ele fala: Senhor, não lhes imputes este pecado. Não lhes impute esse pecado. Ele pediu por misericórdia por aqueles que o maltratavam. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos dê entendimento da sua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Me encontro calma
Bendito Deus, graças te damos por mais um programa, pela tua palavra que foi proclamada. Que essa palavra continue sendo o alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. Te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio. Continua, Senhor Jesus, abençoando a cada ouvinte, dispensando a tua graça, em nome de Jesus. Amém.